Número 5. Os assassinatos de Bardstown. Bardstown, Kentucky, foi considerada a cidadezinha mais bonita dos Estados Unidos, tanto pela Randy McNally quanto pelo Estados Unidos Today. A cidade está localizada entre Louisville e Lexington, e no censo de 2010 tinha uma população de 11.700 pessoas. Também abriga assassinatos não resolvidos que podem estar conectados. O primeiro assassinato ocorreu em 25 de maio de 2013. Por volta de 2h30 da manhã, Jason Ellis, que era um policial de Bardstown, entrou na saída 34 da Bluegrass Parkway, que fica perto de Bardstown. Ellis terminava um turno e seguia seu caminho habitual para casa. Ao entrar na rampa de saída, viu alguns galhos espalhados. Ele estacionou a viatura, ligou as luzes e começou a tirar os galhos. Enquanto removia os galhos, alguém com uma espingarda calibre 12 emboscou Ellis e atirou 3 vezes. Ellis era um veterano de 7 anos na força policial, marido, pai de 2 filhos e tinha apenas 33 anos de idade. Pouco depois, pessoas que passavam encontraram seu corpo sem vida, com a arma ainda no coldre. Como um dos seus foi assassinado a sangue frio, o departamento de polícia de Bardstown trabalhou dia e noite para encontrar o atirador. A polícia concluiu que foi um assassinato premeditado e que o autor deixou os destroços na estrada. O curioso dos destroços é que não vieram da área do tiroteio, indicando que o assassino os trouxe. A polícia não sabia se Ellis era o alvo ou só uma vítima aleatória. Nos dias após o tiroteio, a polícia recebeu muitas informações, mas não tinha pistas concretas, e o caso esfriou. 11 meses depois, em 22 de abril de 2014, a equipe da escola primária de Bardstown se preocupou porque Kathy Netherlands, professora de educação especial de 48 anos, não foi trabalhar. Alguém verificou a casa dela e encontrou seu corpo e o da filha de 16 anos, Samantha Netherlands. O médico legista determinou que mãe e filha foram mortas na noite anterior, por volta das 8 horas da noite. Kathy foi baleada várias vezes e sua filha morreu por traumatismo craniano causado por objeto contundente. As duas tinham cortes no pescoço. Ao investigar o duplo homicídio brutal, a polícia se intrigou pela falta de motivo para os crimes. Nem a mãe nem a filha tinham inimigos, e não havia razão para que alguém quisesse vê-las mortas. O marido de Kathy havia morrido 1 ano antes dos assassinatos, e a outra filha da família, a única sobrevivente, estava na faculdade na noite dos crimes. No entanto, a polícia tinha uma pista. Uma câmera de vigilância registrou um Chevrolet Impala preto, modelo de 2006 a 2013, próximo à Casa dos Países Baixos, pouco depois das 8 da noite. Os Países Baixos moravam nos arredores de Bardstown, e o carro na gravação de vigilância estava indo na direção de Bardstown. A polícia entrevistou e investigou centenas de pessoas e Impalas pretos, mas não encontrou suspeitos. Em 4 de julho de 2015, apenas 14 meses após o duplo assassinato, Crystal Rogers, mãe de 35 anos de Bardstown, foi dada como desaparecida por seu namorado, Brooks Houck, com quem vivia. Brooks afirmou que viu Rogers pela última vez na noite anterior, por volta das 10 da noite. Ele disse que, ao dormir, Rogers ainda estava acordada, mexendo no celular. O Chevy Impala Bordeaux de 2007 de Rogers foi encontrado 2 dias depois na Bluegrass Parkway. O carro tinha um pneu furado, e dentro estavam as chaves e a bolsa de Rogers, mas ela não foi encontrada. Em outubro de 2015, o namorado de Rogers foi identificado como o principal suspeito do seu desaparecimento. Ainda naquele mesmo mês, o irmão de Brooks, Nick Houck, que era policial no departamento de polícia de Bardstown, foi demitido do trabalho após falhar em um teste do polígrafo sobre o paradeiro de Rogers. A propriedade da família Houck foi vasculhada, mas não foram encontrados vestígios de Rogers. Quem buscou ativamente por Rogers foi seu pai, Tommy Ballard. Na manhã de 19 de novembro de 2016, Ballard estava caçando com seu filho em sua propriedade, nos arredores de Bardstown. O filho dele estava em outra parte da propriedade quando ouviu um tiro. Ele caminhou em direção ao som do tiro e encontrou seu pai caído no chão. Ballard havia sido morto com um tiro no peito.
Até agora, a polícia tem mantido silêncio sobre a investigação da morte de Ballard. Mas a família de Ballard diz que, no mês anterior ao assassinato, ele disse que estava sendo seguido. A morte de Ballard marca o 5º caso não resolvido de morte ou desaparecimento em Bardstown desde 2013, o que é um número bastante alto, considerando que a cidade tinha uma população estimada de cerca de 14 mil pessoas na época deste vídeo. Número 4. Janette Robertson. Na primavera de 1982, Janette Robertson, seu marido e 2 filhos se mudaram para Reed City, Michigan, com cerca de 2.200 habitantes. Após mudar-se para a cidade, Janette conseguiu trabalho numa loja de departamentos da Gambles. Ela trabalhava no setor de animais de estimação, no porão da loja. Na tarde de 19 de janeiro de 1983, Janette, que tinha 27 anos, estava trabalhando sozinha no porão. Por volta das 4 horas, um colega de trabalho foi ao porão e encontrou Janette morta na sala dos fundos. Ela foi brutalmente espancada e estava parcialmente vestida. O médico legista determinou que Janette havia sido atingida com vários objetos que nunca foram identificados, mas todos eram itens encontrados na loja. Quanto ao horário da morte, foi entre 1 e 4 horas. Incrivelmente, mesmo com funcionários e clientes no andar de cima da loja, no momento do ataque, ninguém viu ou ouviu nada suspeito. Apenas um homem, visto por 3 pessoas que poderiam tê-lo visto ir ao porão naquela tarde, foi descrito por todas ao desenhista da polícia. Ninguém reconheceu o retrato falado e a identidade do homem continua um mistério. A polícia também investigou Alvin, marido de Janette, como suspeito. Na época do assassinato, ele e Janette iam se divorciar e ele já tinha outra relação. Meses depois, ele saiu de Reed City e se casou com a mulher com quem já se relacionava. A polícia excluiu Alvin e sua esposa como suspeitos, e a família de Janette não acredita em seu envolvimento. Segundo a polícia e a família de Janette, a principal teoria é que o assassino poderia nutrir sentimentos românticos por ela. A família de Janette a via como amigável e um pouco ingênua, e alguém pode ter confundido sua gentileza com interesse romântico. Eles acham que no dia em que ela foi morta, Janette o rejeitou e ele perdeu o controle. Ele usou o que encontrou como arma, estuprou e matou Janette a espancando. O homem saiu da loja e seu paradeiro é desconhecido. A família de Janette Robertson espera que um dia alguém apareça com informações sobre o que aconteceu naquela tarde fatídica e, com sorte, lhes dê algum encerramento. Número 3. Christine Jessup. Em 3 de outubro de 1984, Christine Jessup, de 9 anos, foi deixada pelo ônibus escolar em casa, em Queensville, Ontário. Queensville é uma pequena vila ao norte de Toronto e tinha uma população de no máximo 1.000 pessoas. Quando Christine chegou em casa, ninguém estava lá, porque seu pai trabalhava e sua mãe estava no dentista com seu irmão de 14 anos. Christine marcou de encontrar uma amiga no parque às 4 horas mais cedo naquele dia. Em algum momento entre 3h30 e 4 horas, Christine saiu de casa, foi até a loja local, comprou um pacote de chiclete, mas nunca chegou ao parque. Christine não apareceu no parque e ninguém atendeu quando sua amiga ligou para sua casa. Às 4h10, a mãe e o irmão de Christine voltaram para casa e acharam a bicicleta dela no chão. A família dela procurou pelo bairro e, sem encontrá-la, acionou a polícia. Queensville foi vasculhada, mas não havia sinal de Christine. Em 21 de novembro de 1983, data em que Christine completaria 10 anos, sua família enfrentou o dia sem saber seu paradeiro. Na véspera de Ano Novo de 1983, a família sabia que não receberia boas notícias ao ver o pastor e a polícia subindo a entrada da casa. O corpo de Christine foi achado em um campo a cerca de 56 quilômetros de sua casa. Ela sofreu abuso sexual e foi esfaqueada várias vezes. Semanas após a descoberta do corpo, a polícia passou a focar em um vizinho dos Jessup, Guy Paul Morin, de 24 anos. A polícia o considerou suspeito simplesmente porque achava que ele era um cara estranho, pois tocava clarinete em uma banda e, como hobby, era apicultor.
Eles também estranharam que ele não ajudou a procurar Christine, nem foi ao funeral dela. Com o tempo, a polícia passou a focar a investigação só nele. 2 detetives do caso convenceram a mãe e o irmão de Christine a alterarem sua versão sobre o horário em que voltaram para casa no dia do sequestro. Eles chegaram às 4h10. Christine já sumira. Mas Morin saiu do trabalho às 13h32 e não poderia ter chegado antes das 4h14. Sobre as evidências físicas contra Morin, a polícia achou 12 fibras microscópicas em Christine, parecidas com as do carro de Morin. Morin foi preso em abril de 1985 e foi a julgamento em janeiro de 1986. No julgamento de Morin, 2 homens que estavam presos com ele enquanto aguardava o julgamento foram chamados para testemunhar e disseram que ele confessou o assassinato. O julgamento durou 1 mês e Morin foi absolvido. O promotor recorreu e obteve novo julgamento. Usando muitas das mesmas provas do primeiro julgamento, como o testemunho dos Jessups, as confissões feitas na cadeia e as fibras, Morin foi julgado por assassinato uma segunda vez. Desta vez, ele foi condenado. Apesar da condenação de Morin, especialistas jurídicos notaram problemas no caso e destacaram que a polícia persuadiu uma família em luto a mudar sua versão. Primeiro, os informantes da cadeia não eram confiáveis. Um era mentiroso patológico e o outro, agressor sexual buscando redução de pena. Em segundo lugar, as fibras encontradas no corpo haviam sido contaminadas pelos funcionários do Centro de Ciências Forenses. Os analistas sabiam que as fibras estavam contaminadas antes do primeiro julgamento. Além disso, fibras que apoiavam a inocência de Morin não foram entregues à defesa pelos analistas do Centro de Ciências Forenses. Morin recorreu e, para o recurso, seu DNA foi comparado ao encontrado nas roupas de Christine. O DNA excluiu Morin como o assassino e ele foi libertado da prisão em janeiro de 1995, após passar 18 meses encarcerado. Morin ainda recebeu uma indenização de $1.250.000 e os Jessups pediram desculpas oficialmente. Infelizmente, após uma década de processos legais contra o homem errado, os Jessups não estavam mais perto de descobrir quem matou Christine. Depois que Morin foi descartado como suspeito, a polícia começou a investigar uma lista de mais de 360 suspeitos. Mas hoje, o caso é considerado um caso sem solução. A polícia tem o DNA do assassino, mas nunca achou correspondência. A polícia suspeita que ele esteja morto ou tenha se mudado, pois não acredita que o assassino tenha parado após matar Christine. O perfilador do FBI, John Douglas, acredita que Christine conhecia seu assassino, que pode tê-la atraído para seu carro. Douglas afirmou que o homem tinha cerca de 20 e poucos anos e provavelmente morava com os pais. Na época do assassinato, ele estava tendo problemas com os pais ou com a namorada. Infelizmente, o perfil não ajudou a identificar o suspeito. A família Jessup ainda mantém a esperança de que o assassino será capturado para que a justiça finalmente seja feita. Número 2. Os garotos nos trilhos. Kevin Ives, de 17 anos, e Don Henry, de 16 anos, de Alexander, Arkansas, eram melhores amigos. Na noite de 22 de agosto de 1987, os 2 amigos saíram para praticar spotlighting, uma forma de caça noturna. Cerca de 4h30 da manhã, horas depois, um maquinista e 3 tripulantes de um trem de carga da Union Pacific viram os corpos de 2 jovens sobre os trilhos. Todos viram que os corpos estavam parcialmente enrolados em uma lona verde. O maquinista usou a buzina do trem, mas os jovens não se moveram. Ele freou, mas não conseguiu parar o trem de carga de 6.000 toneladas que atropelou os garotos. A polícia foi chamada para a cena horrível e os corpos foram identificados como Kevin e Don. A polícia recolheu os pedaços do rifle destruído, mas disseram que não encontraram a lona. O legista local fez um exame de sangue nos adolescentes e concluiu que eles fumaram o equivalente a 20 cigarros de maconha e depois adormeceram nos trilhos. As famílias dos garotos não achavam que a decisão fazia sentido e pressionaram a polícia para reabrir o caso. 5 meses após as mortes, o caso foi reaberto e um patologista externo fez nova autópsia. Ele concluiu que os garotos fumaram de 1 a 3 cigarros de maconha e que estavam inconscientes ou mortos ao serem colocados nos trilhos.
Ele afirmou que Don foi esfaqueado e Kevin espancado com a coronha de um rifle. Após a segunda autópsia, as mortes foram consideradas homicídio. Mas quem matou os dois jovens? E por que eles foram mortos? O primeiro suspeito é um homem misterioso de roupas camufladas do exército, visto semanas antes dos assassinatos perto dos trilhos do trem. Quando um policial se aproximou dele, o homem sacou uma arma e disparou vários tiros contra o policial antes de fugir noite adentro. O policial não encontrou o homem, que conseguiu escapar. Outra teoria é que os garotos caçavam onde aviões lançam remessas ilegais de drogas, e Don e Kevin viram algo que não deviam. O envolvimento com drogas não foi investigado pela polícia, possivelmente devido ao promotor que conduziu a investigação após a reabertura do caso. Após o encerramento do caso, o advogado Dan Harmon reuniu-se com as famílias e afirmou que poderia reabri-lo. Quando o caso foi reaberto, Harmon, que foi eleito em 1991 para o cargo de promotor do 7º Distrito Judicial, pediu para liderar a investigação. Descobriu-se que, na época dos assassinatos, Harmon estava envolvido no tráfico de drogas e extorquia dinheiro e drogas de traficantes locais. Apesar de várias investigações sobre suas atividades ilegais, Harmon manteve-se como promotor até 1996, quando renunciou após ser acusado de agressão. Em 1997, Harmon foi condenado por extorsão, associação criminosa e conspiração para o tráfico de drogas, recebendo 11 anos de prisão. Na época dos assassinatos, Harmon estava namorando uma mulher chamada Charlene Wilson. E em uma declaração assinada feita em 1993, Wilson disse que Harmon e outros dois homens mataram Kevin e Don. Ela afirmou que estava lá naquela noite e esfaqueou alguém. Pouco depois, um dos homens citados por Wilson foi morto, e ela retirou a declaração. Wilson também foi condenada por envolvimento com tráfico de drogas. Em 1993, ela foi condenada a 30 anos de prisão e teve liberdade condicional em 1999. Harmon foi libertado da prisão em 2006, e a polícia disse que nunca o considerou suspeito dos assassinatos de Kevin e Don. Apesar de ninguém jamais ter sido preso em conexão com o duplo assassinato, a polícia diz que o caso está oficialmente encerrado. Número 1. Holly Peranian e Molly Bish. Em agosto de 1993, Holly Peranian, de 10 anos, estava com o pai e dois irmãos na casa de verão dos avós em Sturbridge, Massachusetts, cidade de cerca de 10.000 habitantes. Às 11h45 do dia 5 de agosto, Holly e seu irmão de 5 anos desceram a rua para visitar um vizinho com uma nova ninhada de filhotes. Em algum momento, Holly e seu irmão se separaram e apenas o irmão dela voltou para casa. O pai dela pediu ao irmão mais velho que a procurasse, mas ele só achou um sapato dela na estrada. Por volta de 12h30, a polícia foi notificada sobre o desaparecimento de uma menina e uma busca em massa foi iniciada. Infelizmente, apesar dos melhores esforços dos que procuravam, Holly não foi encontrada em lugar nenhum. O desaparecimento de Holly chocou a região, e Molly Bish, de 10 anos, moradora de Warren, Massachusetts, a cerca de 16 quilômetros de Sturbridge, sentiu muito pelo ocorrido com a família dela. Molly escreveu uma carta para a família de Holly dizendo: "Sinto muito, gostaria de poder fazer algo por vocês. Holly é uma menina muito bonita. Ela é quase tão alta quanto eu. Eu queria conhecer a Holly. Espero que eles tenham encontrado a Holly." Holly só seria encontrada meses depois. Em 23 de outubro de 1993, caçadores encontraram os restos de uma menina de 10 anos em uma área arborizada. Infelizmente, encontrar o corpo não trouxe nenhuma pista, e o caso acabou sumindo das manchetes. Quase 7 anos depois, em 27 de junho de 2000, Molly Bish, que agora tinha 16 anos, foi deixada por sua mãe no Commons Pond, em Warren, para seu turno como salva-vidas. Era apenas seu segundo dia de trabalho, e por volta do meio-dia, Molly desapareceu. A maior busca da história do estado ocorreu, mas só 3 anos depois, seus restos mortais foram achados em uma mata a 8 quilômetros de casa.
Não se sabe se os assassinatos das duas garotas estão ligados, pois não há evidências físicas que liguem um caso ao outro. Mas os casos têm algumas semelhanças. Ambas eram jovens brancas sequestradas em plena luz do dia, a cerca de 16 quilômetros uma da outra, e deixadas em área de mata. Os dois casos também têm vários suspeitos em comum. O primeiro suspeito em ambos os assassinatos é um homem chamado Gerald Bastoni. Um investigador particular sugeriu pela primeira vez que Bastoni fosse suspeito em 2011. O detetive particular investigava um caso de guarda de uma criança quando descobriu que Bastoni estuprou a filha adolescente da namorada mais de 100 vezes nos anos 90. Ele foi condenado por esses estupros em 2011 e foi sentenciado a 10 a 12 anos de prisão. Acontece que a namorada de Bastoni era corretora de imóveis e ela tinha um imóvel para alugar na mesma rua onde os avós de Holly moravam. Bastoni também morava na Commons Pond Road, na mesma época em que Molly desapareceu de Commons Pond. Após notícias sobre o possível envolvimento de Bastoni nos assassinatos de Holly e Molly, ele cortou a própria garganta. Ele sobreviveu à tentativa de suicídio, mas morreu de doença em 2014, enquanto cumpria pena por estupro. Outros dois suspeitos nos casos são dois irmãos chamados Randy e Rodney Stanger. Randy é considerado suspeito no assassinato de Holly, enquanto Rodney é suspeito no assassinato de Molly. No dia em que Holly desapareceu, Randy foi entrevistado pela polícia e respondeu a todas as perguntas deles. Ele foi entrevistado porque, na época do sequestro, morava em uma área arborizada não muito longe de onde Holly sumiu. Após o assassinato, o irmão de Holly, presente no dia do sequestro, continuou tendo flashbacks de um homem que não conseguia identificar. Em 2005, 12 anos após o sequestro, ele descreveu o homem para um desenhista da polícia e isso resultou neste retrato. O retrato acabou ficando muito parecido com Randy. E a família de Holly não sabia que ele era suspeito até 2009. Quanto ao irmão dele, Rodney, ele foi preso em fevereiro de 2008 por esfaquear até a morte a namorada com quem estava havia 25 anos, enquanto morava na Flórida. Após a prisão dele, familiares da namorada foram ao trailer do casal buscar pertences e acharam uma carteira velha. Na carteira havia uma antiga identificação de arma de fogo de Massachusetts de Rodney, renovada 2 meses antes do desaparecimento de Molly Bish. A foto no documento de identidade lembra muito um homem estranho que a mãe de Molly viu perto do lago após deixar sua filha no trabalho. Existe até a chance de Molly e Rodney terem se encontrado antes dela morrer. Molly tirou seu certificado de salva-vidas no YMCA em Southbridge, que ficava a cerca de 1 quilômetro de onde Rodney morava na época. Molly costumava ir pela rua de Rodney para encontrar o pai no trabalho e voltar de carona para casa após as aulas de certificação. Um investigador particular suspeita que Rodney pode ter conversado com Molly, que era extrovertida e simpática antes de ela ser morta, e assim descobriu onde ela trabalhava. Nenhum dos irmãos foi acusado em relação aos assassinatos de Holly e Molly, porque não há evidências físicas. Uma última pessoa de interesse do assassinato de Holly é David Poliot. A polícia encontrou DNA indicando que Poliot esteve onde Holly desapareceu. A polícia não revelou qual era a evidência de DNA, mas mencionou que Poliot gostava de caçar e pescar na área onde Holly desapareceu. Poliot tinha antecedentes, mas não por crimes violentos ou sexuais. Infelizmente, a polícia não pôde perguntar a Poliot se ele sabia algo sobre o assassinato de Holly, porque descobriram que o DNA era dele em 2012 e ele morreu de ataque cardíaco em 2003. Com muitos suspeitos, polícia e famílias das vítimas aguardam que uma testemunha traga respostas necessárias. Obrigado por assistir ao vídeo desta semana. Se você achou interessante, por favor, deixe seu like e se inscreva no canal. Postamos um novo vídeo todo domingo. Também agradeço a todos que já são inscritos. Vocês são incríveis. Se você tem interesse em assistir a outro vídeo sobre assassinatos não solucionados, por favor, clique em um dos vídeos que estão aparecendo na tela agora. Mas isso é tudo por esta semana. Mais uma vez, obrigado por assistir.